Entrevistados de hoje no estúdio, o presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Bauru, José Eduardo Marques, e o conselheiro do CRM de Bauru, Dr. Carlos Alberto Montegobo. O professor Duda Trevisani conversa agora com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é um prazer. Eu estou recebendo aqui o Dr. Gobo, que é do conselheiro do CRM, né, Isso. Gobo? E o José Eduardo, que é presidente da PM aqui na região de Bauru. E nós estamos chamando os dois, porque hoje tem um ato médico de nível nacional de repulsa contra a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil, principalmente os cubanos, né? Onde tenta se trazer 6 mil médicos cubanos, diz a nossa presidente. E sem se qualificar, sem prestar prova, quando brasileiros que vão fazer faculdade lá fora para poder exercer a profissão aqui, mesmo que seja nos Estados Unidos, em Harvard, seja onde for, tem que submeter a uma prova de acordo com a legislação brasileira. Então, os médicos acham um absurdo e eu quero ouvir a opinião dos dois. Se eles são contra, se fazendo prova tudo bem. Vamos começar com o Zé Eduardo, né, Gobo? Sim. E aí, Zé? Na verdade, a Associação Paulista de Medicina não é contra a vinda de médicos, desde que eles passem pelo Revalida. Ele tem que realmente prestar uma prova, provar que realmente está habilitado a exercer a profissão, porque é assim em todo lugar do mundo. Se nós sairmos aqui do Brasil e formos exercer a nossa profissão no Paraguai, o governo do Paraguai vai exigir que o médico brasileiro preste esta prova. Não dá para você chegar no Paraguai e simplesmente exercer a profissão. E é isso o que a presidenta está querendo, achando que com isso ela vai resolver o problema. E na verdade não vai resolver um problema. É um problema de saúde pública onde falta infraestrutura em todo o norte e nordeste, e ela está achando que com o médico ela vai resolver isso. Nós da Associação Paulista de Medicina não somos contra a vinda de médicos, desde que eles passem pelo Revalida e realmente tenham condições de exercer dignamente a sua profissão. Qual é a posição do Conselho Regional de Medicina? É muito similar a essa. A gente também acha que não é a solução para o país. O Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, eles desenvolveram um trabalho que já tem 2 volumes, que é um trabalho chamado Demografia Médica, em que a gente mostra como é que ocorre o movimento dos médicos no país, os médicos formados aqui no país. Então, a gente vê que existe realmente, em alguns lugares, falta de médico. Mas também, coincidentemente, nesses lugares existe também falta de uma política para manter o médico ali. Independente de que médico for vir para esse país, sendo ele daqui do próprio país ou ele vindo de fora, esses médicos eles vão ficar ali, eventualmente, no caso dos estrangeiros, enquanto cumprir o tempo que eles têm que fazer para eles poderem tirar o Revalida sem passar por uma prova, sem passar por nada, e vão migrar para grandes centros para se atualizar. Porque eles não têm ali, nesses locais, o médico não tem uma infraestrutura e uma política que o faça se sentir motivados a ficar naquela região. Né? Isso é provado nesse livro. Então, nós tivemos agora uma migração de cubanos que vieram para cá, que fizeram Revalida aqui no país e conseguiram entrar, e nós detectamos que a maioria desses cubanos hoje, que foram revalidados no decorrer dos anos anteriores, eles estão em São Paulo. E na capital de São Paulo, que é o lugar hoje que talvez tenha a concentração maior, uma das cidades que tem maior concentração de médicos por 1.000 habitantes. Então, não é esse o foco. O governo está criando uma frase de impacto, como se isso fosse a pedra filosofal para a saúde, e na verdade não é. Eles sabem muito bem que a saúde precisa de competência para administrar, seriedade, honestidade para administrar, e outra, um pacto. Não dá para fazer saúde sem médico. O que tem hoje, o que nós vemos hoje, é que os médicos se sentem profundamente desmotivados, não só por questões salariais e infraestrutura, mas porque tem um gestor que a todo momento não faz outra coisa senão criar uma situação de animosidade da população contra os médicos. Se o governo quiser uma saúde pública, ele vai ter que fazer um pacto nacional com os médicos brasileiros.
E não é com essas atitudes antipáticas, de trazer médico de fora, que desprestigia o nosso médico formado aqui, que ele vai conseguir qualquer tipo de efeito aqui na saúde. Zé, a gente nota, o Brasil, do modo geral, você pegar uma faixa de 500 metros do litoral, tem realmente, mesmo em escola, eu já fiz até esse trabalho, um nível diferente. Você entrou para o Brasil Central, com exceção lá da região de Brasília, o resto, mas você pegar no sul, marcou 500 metros, 500 quilômetros, é uma coisa. Mas a medicina praticada, por exemplo, lá para a região do centro de Mato Grosso, de Goiás, é muito diferente da praticada nessa faixa litorânea, Zé, pelas condições de trabalho? Sem dúvida nenhuma, acaba sendo pela própria infraestrutura que é oferecida. Como o governo vai querer colocar médico lá na Amazônia, sendo que o médico vai ter que andar 6 horas de barco, chegar num determinado local, não tem como passar um soro para o paciente, não tem como fazer uma vacina para esse paciente, não tem como administrar um antibiótico endovenosamente. Então, a infraestrutura é muito ruim. Não é só o fato de ter o médico lá que vai resolver o problema da saúde. Que ele monte um hospital adequado, que ele dê condições para que esse profissional se fixe naquele lugar. Que motivação tem um médico para trabalhar nesse local se não tem como ele fazer uma cirurgia, um parto adequadamente, não tem como esterilizar um material, não tem como fazer uma sutura? Então ele não tem nada para exercer a profissão. Ele vai lá como médico com um estetoscópio, não tem uma farmácia onde o paciente pode pegar a medicação. Então não existe infraestrutura. Ela está querendo resolver um problema dizendo que é a falta de médico. E na verdade ela não reconhece que ela não tem infraestrutura nenhuma na saúde pública nesses lugares. O Bobo, tudo quanto é médico que vem aqui reclama, os hospitais, no modo de... Pedro Tobias cansou de falar isso aqui. Os hospitais, no modo geral, estão falidos, as Santa Casas principalmente, né? Porque o que o SUS repassa é uma coisa realmente insignificante. O que você acha? Tem que tirar a verba de outros lugares? Tem uma tese aí agora, estão tentando tirar dos recursos do pré-sal, da Petrobras, 75% para a educação, mais 25% para a saúde. Tem que achar dinheiro e melhorar, inclusive nós temos hospitais sucateados aqui no estado de São Paulo. Tem que melhorar aqui, melhorar lá. Qual a ideia? Veja, da PM? Olha como existem umas inconsistências assim gritantes no próprio discurso do governo. Vocês sabem que o ano passado o ministro da Saúde deixou de aplicar 17 bilhões de reais, que era orçamento para a saúde, dinheiro carimbado para a saúde, que já é um orçamento que a gente considera hoje como ruim, ele deixou de aplicar 17 milhões. Imagina o quanto que esses 17 bilhões de reais poderiam ajudar essas santas casas falidas hoje que tem em todo o país. Esse dinheiro não foi aplicado por incompetência gerencial E aí, como é que faz? Esse dinheiro perde? Não, pode aplicar no outro. Não pode, você tem que fazer uma nova... Esse dinheiro volta para o caixa do governo. Da União, né? Da União. Né? Então, hoje, inclusive as entidades médicas, o CFM, eles estão entrando com uma ação de questionando no Supremo Tribunal de improbidade administrativa, porque ele deixou de aplicar um dinheiro que numa área que é tão carente como a área saúde. Um aspecto interessante, Duda, você é dessa geração, e eu peguei assim muito quando eu me formei, eu ainda tive um pedacinho do INAMPS, que era a carreira federal do médico. Então, o INAMPS, para assegurar que os médicos, tivesse médico em todas as cidades do interior, ele abria concurso federal. Então, tinha médicos pediatra, tinha o clínico geral, tinha o cirurgião. E então, o que nós vimos hoje, depois que teve a Constituição de 88, o que o governo fez? Passou a bola da assistência primária para o município. E alguns municípios são ricos, outros municípios são extremamente... A grande maioria dos municípios são paupérrimos, que não tem condição de manter um quadro de profissionais de nível superior ali atuando no município. Então nós vamos ver agora o fenômeno que está acontecendo mesmo no estado de São Paulo. As santas casas das pequenas cidades, elas simplesmente fecharam as portas. Porque elas foram estranguladas por vários anos que não tem reajuste nos AIHs, não tem aumento das AIHs. Os médicos que tinham uma carreira, então eles tinham uma carreira de Estado que asseguravam um salário bom. Na época era um salário bom, era muito procurado pelos médicos recém-formados fazer concurso do INAMPS.
né? Então, hoje, o que acontece? Nós temos hoje que essas cidades não estão... esses médicos mudaram dessa cidade, porque eles vão viver do que na cidade? AH eles não vivem. Medicina suplementar não chega nessa cidade. Vai viver do SUS? Ganhando R$4, R$5 uma consulta do SUS? Então, o que aconteceu, se a gente for ver na cidade? Que hoje nós temos 70 municípios do estado de São Paulo hoje que não tem médico que mora no Presidente Alves, aqui pertinho, não tem médico que mora no... Avaí nem sei se tem. Avaí tinha, não, se você pegar... Que mora não. Não, se você pegar 30 anos atrás, tinha... Eu conversei com o Pedro, ele é fiscal do CRM, ele fez um levantamento, Pederneiras, que hoje tem Clark, tem essas indústrias, Pederneiras, há 30 anos atrás, tinha mais médicos morando lá do que tem hoje. É. Então, que houve um êxodo dos médicos dessas cidades pequenininhas e acabaram indo para cidades grandes. E passam a atuar nessa cidade pequenininha como médicos itinerantes. Então, eu vou ali, faço o posto de saúde em Cafelândia, depois eu vou fazer o posto de saúde em Pirajuí, depois eu venho para Bauru. No outro dia eu vou para tal cidade, e assim que a coisa... Absurdo. Meus 4 primeiros filhos nasceram em Presidente Alves, né? Na época eu morava em Presidente Alves, né? E não tinha médico, e aquela estrada de Presidente Alves a Pirajuí era terra. Então eu me lembro, eu de madrugada saindo desesperado ali, estourou a bolsa de água da mulher, medo de chovendo, medo de encalhar, entendeu, né? Aqui no estado de São Paulo... E sabe o que acontece agora? Até hoje não tem médico. Essas cidades têm crescimento negativo, porque como as crianças nascem tudo aqui, põe na ambulância e vem nascer em Bauru, nas cidades grandes, elas não têm registro no cartório da cidade. É verdade, é verdade. E isso faz uma falta danada para a cidade, porque todos os repasses de verba federal é em função da população da cidade, em função dessas coisas, né? Você tem esse aspecto, né? Na sua ótica, Zé, tem que tirar dinheiro de algum lugar, né? Porque, embora o Globo está colocando uma coisa aí, tem 19 milhões que não usaram, bilhões, 17 bilhões que né? Eu acho que o governo devia aproveitar que construía mais 12 estádios, que ele gastou 17 nos 12 que ele construiu, né? A gente ficava com 24 estádios, uma beleza. Né? Na verdade, eu acho que a gestão da saúde é uma gestão muito ruim. Eu, sinceramente, vejo como o último e melhor gestor na saúde pública federal, o José Serra. Quando ele entrou no lugar da Adib Jatene, até a própria classe médica, não sei se o Globo lembra disso, falou, poxa, mas um administrador vai cuidar desta parte do Ministério da Saúde, e foi o melhor ministro da Saúde que nós tivemos nos últimos anos. Isso é verdade. Uma pessoa séria, extremamente competente, ao meu ver, realmente não tivemos nos últimos anos, 20, 30 anos, uma pessoa tão capaz quanto foi o José Serra. Então eu acho que a administração dos recursos, por ser pouco recurso, tem que ser muito bem feita. Não é bem feita. O Serra é muito bem preparado, mas vai ser antipático no inferno, né? Quer dizer, o Zé Simão da Folha chama ele de vampiro brasileiro. Parece um vampiro mesmo, né? É um cara, a simpatia dele é como se ele falasse assim, por favor, não vota em mim. Mas eu vi uma entrevista dele na Cultura outro dia, extremamente competente, muito preparado, mas aqui no Brasil é assim, quando o homem público é competente, parece um vampiro mesmo, e quando ele é incompetente é simpático, né? E realmente ele foi um gestor maravilhoso. Na saúde ele foi. Teve problema? Teve, mas no governo do Estado não foi tanto assim, ele teve assim umas atitudes de coragem na saúde importantes. Por exemplo, nós estávamos numa crise morrendo muita gente de HIV, e ele teve a coragem de peitar e começar ali essa campanha. E hoje o Brasil tem modelo em HIV aspecto, a gente tem que falar bem do que é bom. Claro. O Brasil, assim, o que é forte hoje no setor público? O nosso esquema de vacinação hoje, a cobertura vacinal hoje aqui no nosso país é uma das melhores do mundo. Sem dúvida nenhuma. Esse aspecto é uma coisa muito positiva do trabalho do Ministério da Saúde. Do mundo é exagero também, da América Latina. Do mundo. É verdade? Do mundo? Nós temos um ex-conselheiro aqui, que ele é um cara muito estudioso disso, que é o Dr. Gabriel Ozelka. Ele outro dia fez uma palestra mostrando assim, que a nossa cobertura vacinal é algo
realmente para ser colocado como um modelo para o mundo. E que foi realmente muito avançada nesta época do José Serra. A vacina para o idoso. Exatamente. Então, quer dizer, e os genéricos, né? Então o José Serra, ele peitou, do genérico peitou a indústria, coisa, peitou a indústria farmacêutica de uma forma muito corajosa, que é uma força econômica, que patrocina campanhas, né, nesse país, e ele conseguiu peitar. Eu achei isso uma atitude positiva dentro das coisas que ele fez. Existiu uma demanda muito reprimida em algumas áreas da saúde. Câncer de próstata, catarata, hérnia, varizes. Ele fez os grandes mutirões e acabou com a fila de espera naquela época. Não existia fila de espera na onde tinha essa demanda reprimida e que hoje voltou a ter tudo novamente. Deixou de se ter essa política. Então eu acredito que realmente o recurso é muito pouco, mas desde que bem gerido, o déficit ou a falta de profissionais, a falta de qualidade no serviço seria menor. Não, 17 bilhões que não foram usados é uma coisa, olha, impressionante. Nós temos 3 fatores que eu acho que são fatores assim que realmente são fundamentais, que equacionam essa situação caótica da saúde. Um é a falta de recursos. Realmente, a nossa saúde pública, ela tem um aporte por per capita inferior a muitos países da América Latina aqui. Argentina, Chile e outros aqui da região. Nós temos o aspecto gerencial. Eu acho que o que tem é o seguinte, é aquela história, o SUS é um modelo muito bonito quando todos os atores se conversam bem. O problema é que onde diz que casa que tem muito dono, o cachorro morre de fome, não é? E é o que acontece, você delega uma parte ao federal, outra parte ao municipal, outra parte ao estadual, e aí você tem gestor, aí numa cidade você tem aqui a prefeitura brigando com o pronto-socorro, que tem pacientes lá no pronto-socorro, e quem faz a gestão da parte de leitos e retaguarda é o Estado, e assim por diante. Então, isso é um caos. Então, você tem um mau gerenciamento. Dotação orçamentária ruim. E você tem hoje uma equipe hoje que está trabalhando totalmente desmotivada e desprestigiada, em ambientes totalmente ruins e inadequados. Então isso são situações que elas têm que podem ser resolvidas? Pode. Tem algumas coisas que a gente pode começar a resolver de imediato, né? Então, eu acho que você tem que ter uma competência maior, tem que ter hoje um planejamento que realmente contemple tudo. Não adianta ficar, eu faço isso, você faz isso, e um ficar empurrando para o outro e botando ambulância na rua, na estrada, aí, competindo aí com o camburão da penitenciária. É o que mais você vê hoje nas estradas, é ambulância e camburão de penitenciária. Né? Vamos ver, o telespectador tem algumas perguntas aqui. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele fala: boa tarde a todos. Quero parabenizar os doutores pelo movimento que estão promovendo hoje e que a categoria atinja os objetivos pelo bem da população. Alguém quer falar alguma coisa disso? Eu até faço aqui um desabafo. Se a nossa presidenta acha que ela estaria muito bem assistida, como a população estaria com esses médicos cubanos que não precisam prestar prova nenhuma, ela deveria ter ido se tratar lá, como fez o Hugo Chávez. Eu acho que ela seria bem assistida lá, e não ir no Sírio-Libanês, né? Pois é. Esse é um aspecto importante, né, que a gente vê hoje, né? Eu acho que para um partido que sempre pregou... Deixa eu fazer uma curiosidade minha. Antigamente você ia falar em hospital referência no Brasil, você falava no Alberto Einstein. De uns anos para cá, todo mundo fala no Sírio-Libanês. Até, não sei qual dos dois quer falar, o que aconteceu? Uma evolução fantástica do Sírio mesmo? Olha, assim, eu vou dizer assim, um hospital que era referência no país, inclusive que nós tivemos 2 presidentes, né, que foram se tratar nesse hospital, né, que é o Instituto do Coração, que é o hospital público. Claro. Né? O Tancredo Neves morreu num hospital público. Né? O Mário Covas morreu num hospital público. Né?
Então, esse aspecto. E nós estamos falando do quê? Do partido que eles diziam que é o partido da elite e tal. Eu não sou partido de nada hoje, eu não faço nenhum alinhamento com nenhum partido. Só que eu acho que as pessoas, eu tenho já 30 anos de militância como médico aqui, e está aqui o Duda, eu estava conversando com os. Se as pessoas que me conheceram há 30 anos sabem como é a minha forma de agir. Meus pensamentos, as minhas lutas. Podem não concordar, mas eu sempre mantive uma linha coerente na minha vida. Sempre mantive as minhas bandeiras de forma coerente. Essas pessoas que estão aí hoje nos assustam. Vieram com um discurso totalmente renovador e hoje fazem coisas piores do que fez no pior tempo da arena. E todo mundo confiou, né? No pior tempo do malufismo. Né? Então, mas ele não respondeu a minha pergunta. O Círio está melhor que o Einstein? O Einstein? Ambos são muito bons. Ambos são muito bons. Hoje o Círio está mais na mídia, né? Mais evidência. Talvez por causa disso, porque ele está atendendo hoje ele caiu na graça dos camaradas, né? Então ele está melhor. Olha lá, o Vicente do Jardim América comenta: primeiro quero cumprimentar o Zé Eduardo e o Gobo e o senhor professor. O governo contratando esses médicos de Cuba é uma ilusão, porque primeiro é um crime. A presidente está contratando um médico que nem sabe se são médico mesmo. São 6 mil cubanos que nem sabemos o que são. Por isso são obrigados a passar por um exame para verificar se tem capacidade. É isso mesmo? É justamente isso que nós estamos pedindo. Para que, se realmente esses médicos vierem, que passem por esse revalida. É um mínimo exigido para que eles possam atuar aqui no nosso país como médicos, a gente ter certeza que eles são capazes para atender a nossa população. Veja, outro aspecto importante do revalida, veja bem, eles querem colocar esse médico que vem lá de Cuba, ou seja lá de onde for vir, ele é um médico que ele vai atuar onde que eles querem. Eles querem dizer que eles vão atuar nos rincões mais distantes aqui, onde falta um médico. Onde tem uma população que todos sabem que é uma população extremamente simples. Culturalmente simples. Agora, imagina vocês uma pessoa falando em espanhol para uma pessoa simples. A gente já existe uma dificuldade, eu falo com meus alunos, que eles, às vezes eu dou aula na faculdade, os pacientes vão lá fazer o caso novo, e eles usam termos que meus alunos falam: professor, o que significa isso? O que significa aquilo? Então já existe, mesmo falando português, às vezes o médico tem um tipo de linguajar que não alcança a compreensão mesmo falando português. Agora imagina essas pessoas vindo para cá, e se elas não tiverem sequer o revalida, uma das coisas que o revalida tem é a proficiência na língua. A pessoa tem que saber comunicar bem. Vê, o doutor Natanael faz uma crítica brava aqui. Aos doutores, vou enumerar algumas situações que acontecem com os médicos no Brasil. O doutor Natanael é advogado. Tá. A maioria se forma com o dinheiro do povo. Hoje forma mais escola privada, é a minoria, viu, doutor Natanael? Não é. É a minoria. Abre consultórios, eu sei bem porque eu sou diretor de cursinho. Abre consultórios particulares com preços inacessíveis para o próprio cidadão. Segundo, o tratamento com a população é muito artificial nos pronto-socorros e nos hospitais públicos, onde as consultas não duram mais que 3 minutos. E às vezes eles nem perguntam o nome do paciente. Isso daí é uma verdade, mas hoje está acontecendo, uma hora ainda vou falar isso, até com grupos de saúde privada, que o pronto-socorro hoje não está muito diferente do pronto-socorro da prefeitura, não, viu? É uma coisa que ainda uma hora eu ainda vou entrar nesse assunto. Terceiro, e outra, não é somente médicos cubanos que virão ao Brasil. Por favor, aprendam a lição. Tratem os seres humanos com mais dignidade, para depois não ficarem correndo atrás do prejuízo em nome do corporativismo, como fazem agora. Eu rebato a provocação para ele, que ele é advogado, né? É. Então, a OAB, ela faz o quê? Qual é a prática da OAB hoje aqui com o exame da ordem, quando aprova 3%, 4% em cada exame? Então, quer dizer, é muito fácil no quintal alheio fazer esse tipo de comentário, doutor. Eu acho assim, os médicos têm, o CRM, ele tem, de forma incansável, nós soltamos agora recentemente no jornal sobre uma fiscalização que nós fizemos nos pronto-socorros, estamos sempre apontando carências.
Quer dizer, a nossa lição de casa a gente tem feito no sentido de toda hora coibir mau atendimento médico. O CRM ele é uma autarquia federal que ele zela não pelo médico, ele não é corporativo, ele zela pela boa prática médica. Agora, a boa prática médica passa por ambientes de trabalhos adequados, passa por remuneração digna, tá certo? Passa por condições do médico se atualizar, né? Entendeu? E essas coisas, o que a gente vê hoje em dia, que o médico está completamente abandonado por setor público. O que o setor público pede aos médicos é muito mais do que aquilo que eles deveriam, que eles têm o direito de pedir, pelo que os médicos já estão fazendo. Se hoje ainda existe esse sistema, mesmo funcionando, mesmo caótico, eu posso dizer para o senhor com toda franqueza, é graças a muitos médicos que ainda aceitam trabalhar nessas condições de pressão. Na verdade, esta visão que o senhor Natanael tem é uma visão equivocada. É muito fácil jogar a culpa na classe médica. Veja quantos atendimentos o médico é obrigado a fazer em 1 hora, doutor. Em 12 horas de plantão, quantos atendimentos ele tem que fazer? Então, muitas vezes está faltando mais médicos para ele poder dar esta assistência com maior qualidade, com mais humanismo, ele realmente olhar para o paciente, verificar, sendo que lá fora tem uma fila com mais de 100 pessoas esperando. Então, ele é submetido a uma condição de trabalho desumana. E isso, infelizmente, ocorre nos nossos pronto-socorros. Por quê? A rede básica de saúde não dá a mínima condição de atendimento dessas pessoas e eles acabam desaguando tudo no pronto-socorro. Neste mesmo pronto-socorro, o médico que deveria atender pela Organização Mundial da Saúde, um paciente a cada 15 minutos, atende 1 a cada 3. E realmente não tem condições de fazer o mínimo de humanismo nesse tipo de atendimento. Mas ele é submetido a essa carga de trabalho. Seria importante o senhor ir lá visitar o pronto-socorro, ver quantas macas ficam no corredor esperando internação. A culpa é do médico ou a culpa é do sistema? Quantas pessoas morrem nessa fila? Quanto falta de leito na UTI? É culpa do médico ou é culpa do sistema, do gestor? Muitas vezes o senhor está preocupado dizendo que nós estamos sendo corporativo. Vai ver o quarto onde ficam os médicos, o tanto de beliche que tem, ficando 10 médicos dormindo no mesmo quarto, sendo chamado a cada 10 minutos, e não dorme, não descansa, não tem um repouso adequado. Então não é corporativismo não. O que nós queremos é que, se vier esses médicos de fora, passem por uma prova, eles realmente serão certificados que estão aptos a atender a nossa população. Do mesmo jeito que, se vier advogado de outros países, a OAB vai exigir que eles prestem a prova da OAB. Já exige para os nossos advogados aqui. Tem que exigir também para quem vem de fora. O Rafael do Parque Sabiá, parabéns pela entrevista com os médicos. Será que a presidente Dilma está adotando esta medida de trazer milhares de médicos para o Brasil para distrair a atenção dos 800 milhões de reais que foram dados para a Copa das Confederações? Que 800, Rafael, você está generoso. Com esse dinheiro daria para construir mais de 50 hospitais com o padrão FIFA de qualidade. Alguém quer falar alguma Eu não coisa? sei se daria para construir muitos hospitais, mas é lógico que daria para investir na saúde muito mais. E talvez nem precisando tirar aí da Copa das Confederações, usando de uma maneira melhor o dinheiro que é destinado à saúde. Se conseguir mais recursos, lógico, melhor ainda. Tem essa proposta do pré-sal, tem outras propostas tramitando no Congresso que podem ajudar aí realmente a vir mais verba para a saúde. Agora, se não tem uma gestão adequada, vai faltar dinheiro sempre. Veja, só para completar essa do Congresso. Quer ver, hoje tem uma PEC no Congresso, que até está aqui na pauta, aqui, que a gente, não sei se ia ter tempo. Aproveita e fala dessa PEC. Então. É a PEC 454, de 2009. Essa PEC, ela tenta instituir a carreira de Estado do médico. Né? Ou seja, aquilo que nós falamos, que quando tinha o INAMPS, que tinha o concurso do INAMPS, o médico federal ia estar em tudo quanto é cidadezinha, tinha lá o concurso pelo INAMPS, era o médico do INAMPS. Hoje, não temos nada disso. Então, o que nós estamos propondo é que o governo federal volte a fazer concurso e crie uma carreira de Estado. Assim como tem a carreira para o judiciário. Então, você pode ver que qualquer cidadezinha hoje do nosso país tem um delegado,
né? Dependendo do tamanho da cidade, se ela tem um fórum, ela vai ter um juiz de direito, um promotor. Por que eles estão nessa cidade? Por que eles prestam um concurso e acabam indo na cidade? Porque eles têm uma carreira. Eles sabem que eles vão ficar lá 2, 3 anos, eventualmente, se eles quiserem ir para uma cidade maior, a hora que tiver a vaga, eles vão ter a promoção, eles vão para uma cidade maior. É isso que nós queremos. Se o governo quer seriamente que todos os locais tenham médico, e aquele médico que tem um potencial do médico ficar na cidade, porque o médico cria raízes. Um médico que ganha bem, os filhos nascem ali, ele tem amizades. Então é aquela história de voltar àquele médico que conhece. Em pequenas cidades ele conhece todo mundo da cidade, ele atende todo mundo da cidade, ele vê todo mundo nascer na cidade, ele vê também tantos outros morrerem na cidade. Então é isso que precisa voltar. Eu acho que precisa voltar, o governo precisa de novo fazer as pazes com as pessoas que mais estão ligadas, não que desmerecendo outros profissionais de saúde, mas não se faz saúde sem o médico. É verdade. Não se faz saúde sem médico. Essa colocação do Gobo, Duda, é importantíssima justamente por isso. Porque é que lá na Amazônia, em determinados locais, tem o juiz de direito. Porque tem um fórum, porque ele tem um cartório, porque ele vai ter condição de exercer a profissão. E é assim que tem que ser para o médico também. O que adianta o médico estar lá e não ter um hospital, não ter um ambulatório adequado e ele não poder exercer a profissão dignamente? Uma retaguarda de é isso que precisa. O governo não precisa trazer mais médicos, ele tem que dar condição para os que nós temos aqui ir para esses locais realmente exercer a profissão dignamente. Mas é interessante isso, né? Tem o médico do posto de saúde, né? Em cada lugar. Isso acabou, né? Acabou. Isso acabou, realmente. Estou voltando à minha infância, que foi ontem, mas em todo caso, né? O Reginaldo da Vila São Paulo pergunta: o cidadão demora mais de 1 ano para passar por um atendimento médico especializado. Médico pede exame e eles demoram mais de quase 1 ano para ficarem prontos. E o médico não presta atendimentos específicos para os pacientes de outros médicos. O que vocês, como instituição, podem fazer para exigir na justiça uma qualidade nesse serviço? Pois como é possível um médico tratar um paciente nessas condições? Bom, olha, eu estou no AME aqui, eu fico chateado com o AME. E isso também tem um pouco da gente. Infelizmente, a gente sabe, eu ensino na escola que 80% dos problemas que as pessoas procuram um médico, eles são resolvidos de forma simples, com um bom exame clínico, né, uma boa história, uma boa avaliação clínica, e o médico, com certeza, ele vai chegar muito próximo do diagnóstico, ou no diagnóstico, mesmo sem pedir nenhum exame. Muitas vezes a gente sabe, a gente chama de exame subsidiário, que é um exame que que o ideal é que você faça sempre esse exame, já esperando o resultado desse exame. Olha, eu fiz uma boa história, e com grande chance ele tem tal doença. Você faz quase que uma comprovação dessa doença. A medicina desenvolveu muito. E o que aconteceu hoje é que os médicos que hoje, infelizmente, eles ficam no setor primário, nos postos de saúde hoje, em que eles têm uma estrutura hoje que eles não motivam eles a resolverem muitos problemas. Eles têm que ter treinamento para estar nessa posição. A formação médica ela devia voltar a se preocupar com a formação desse médico generalista. Hoje a formação médica do país ela é muito voltada para a especialização. Né? Isso deixou uma lacuna desses médicos, tanto que hoje falta pediatra, é real, falta pediatra, é verdade, porque não tem estímulo para o pediatra hoje, financeiramente não é bom ser pediatra, então falta hoje o médico generalista, e esses médicos que estão hoje nos postos de saúde, são recém-formados, que não entraram em residência médica, e que eles têm uma insegurança danada. Quando você tem um médico, e tem provado isso, com muita insegurança na sua profissão, ele costuma pedir muitos exames, e costuma pedir também, e ele passa a ser um triador. Então, eu que trabalho no AME, eu tenho 16 consultas. As pessoas demoram 4 meses para marcar consulta comigo na urologia. Pelo menos 4 consultas do dia, 3 a 4 consultas, o paciente falta. Você fala, mas por que faltou? Por 4 meses. Ou ele teve o problema dele, ele acha que resolveu o problema, parou a dor, ou ele teve um problema agravado e foi internado para o pronto-socorro, entrou por outra via no sistema de saúde. Mas é uma judiação, isso é. Né? Ou ele realmente está correndo um risco. E o que acontece é assim, e aí você vê outras 4, 5 consultas que você atende, poderiam ser facilmente resolvidas pelo médico generalista que encaminhou, por insegurança. Quer dizer, a gente fala hoje do controle da próstata. Precisa um urologista fazer um toque retal e pedir um PSA para um... Eu ensino isso para os meus alunos do 5º ano. Eu acho que eles têm que sair e o paciente que tiver um toque alterado da próstata, um PSA alterado, tem que ir para o urologista. Agora, o exame preventivo da próstata não precisa ser mandado
mandar o paciente para o ano para ocupar a vaga porque é uma questão de funil isso. Se você deixa um funil muito largo, aí embaixo o número de médicos é estreito, então você vai ter ali um engarrafamento de pacientes, que é o que está acontecendo. Mas dá para resolver muita coisa lá em cima que não está sendo. Eu até acredito que nesta situação as parcerias público-privadas ajudariam muito mais nesses setores. Nos setores que estão estrangulados, os setores de especialidade. A partir do momento que tem especialistas com esta parceria público-privada, algumas universidades, algumas ONGs até, e que pudesse dar esse tipo de atendimento, não existiria uma demanda tão reprimida. Infelizmente, é mais um problema de gestão, não é a falta do profissional. Ele está lá para atender, só que demora 4 meses para chegar até ele. Tem um montão de perguntas, infelizmente já estouramos temas. Eu escolhi uma aqui que é a favor da vinda dos médicos cubanos, até para vocês responderem. Orlando da Vila Falcão pergunta: os médicos brasileiros estão com receio da vinda dos médicos cubanos porque eles querem ficar na boa, trabalhando apenas nas capitais e não querem ir aonde realmente as pessoas necessitam, a qual os cubanos poderiam serem mandados. Não é preferível que as pessoas morram na mão dos médicos estrangeiros, tentando uma solução, do que morram sem atendimento nenhum? Então, Orlando, é o que nós acabamos de discutir. Na nossa opinião, não é a falta de médico, e sim uma falta de gestão adequada na saúde. Se você acha que esse médico indo para a Amazônia e não tendo recurso nenhum para trabalhar, e nem sendo avaliado para ver se ele realmente é um médico, se ele realmente está capacitado para tratar um paciente, e você acha que isso vai resolver o problema, você está enganado. Vai resolver o problema se realmente tiver infraestrutura para que o médico atue com dignidade frente a esses pacientes. Eu acredito que não é a falta de médico que nós temos no país, é a falta de condição para o médico trabalhar. Sim, eu sempre tive pautado na minha vida que eu falo assim, e eu sempre coloco isso para os meus alunos e também para na minha militância política. Medicina não existe medicina de primeira, de segunda, de terceira. Você pode comprar um caixão de primeira, de segunda, de terceira. Você pode comprar uma casa mais simples, mais chique, com acabamento mais caro e tudo mais. Mas medicina tem o certo e o errado. Tem a medicina, a boa prática médica, e aquilo que está fora da boa prática médica. O CRM ele trabalha para que todos os brasileiros, né, sejam tratados de forma isonômica. Não é justo que alguns brasileiros possam ter acesso ao Hospital Albert Einstein, ao Hospital Sírio-Libanês, e essas mesmas pessoas que acham que essa é a forma que ele se sente seguro de ser tratado, eles ofereçam para a população um tipo de tratamento, né, que não é o adequado. Com médicos que a gente nem sabe. A gente já tem avaliações, o Conselho Regional de Medicina fez uma prova aqui, mostrou que mesmo no estado de São Paulo, que tem as melhores faculdades, nós tivemos menos de 50% de aprovação, com 60% da prova. E nós temos hoje essa situação que nós não aceitamos hoje, que o governo faça da medicina, né, uma coisa assim, eu vou dar o que é possível. Não, tem que dar para todo mundo, aquilo que todo mundo tem direito como cidadãos. É isso que nós pedimos. Mas é um pouco utopia também, né? Você pode prestar uma medicina, o que nós falamos, não estamos falando do quarto, o apartamento, eu não estou falando o luxo do hospital, eu estou falando assim, o essencial, que é o paciente ter direito a um médico que o assista e um médico competente, um médico estimulado, com uma equipe médica treinada. É isso que nós estamos querendo. Com uma estrutura decente. Doutor Zé Eduardo, infelizmente nós explodimos. As perguntas eu até escolhi algumas mais que você quer, muitos elogiando a posição de vocês para que não venham médicos cubanos. Eu escolhi aqui algumas que realmente, até para o povo fazer a tua média. Mais alguma coisa? Não, que realmente a população entenda que a classe médica não está contra a vinda de outros profissionais, e sim que eles se adequem ao nosso país. Existe uma condição de que eles prestem uma prova, de que eles sejam avaliados para que possam dar uma qualidade no atendimento à nossa população.
Doutor Gobo, mais alguma coisa? É basicamente isso, realmente. A gente tá querendo, num país, num mundo globalizado, a gente jamais, não iríamos contra de fechar aqui as portas no Brasil, como se aqui o Brasil só aqui pudesse formar bons médicos. Mas o que nós queremos é que esses médicos também se submetam, né, às nossas avaliações e os nossos padrões mínimos de exercício profissional aqui no país. Zé, obrigado pela presença, viu? Gobo, obrigado, viu? Obrigado. Bom, Obrigado pela oportunidade. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Muito obrigado pela audiência. Tchau.